Pessoal, para dar continuidade à nossa aula de análise instrumental, estou mostrando aqui para vocês os dois equipamentos de absorção atômica. Um contra a A800, que é o equipamento de fonte contínua, que vai ver na próxima gravação de aula, da Netiquiena, e esse AA7000 da Shimatsu. Ambos os equipamentos eles funcionam em dois sistemas de atomização. Você pode ver aqui o cabeçote da chama e também a possibilidade da utilização do forno de grafite, que é inserido aqui dentro do forno de grafite. Tá? Então, tem esses dois sistemas de atomização que você pode utilizar no equipamento. Você pode trocar o sistema, é uma vantagem. Os equipamentos modernos eles se baseiam nisso. Você tem a possibilidade de usar tanto a chama como o forno. Qual é a vantagem de usar a chama? Uma análise biológica que você precisa controlar macronutrientes, você pode utilizar a chama de modo geral. É uma análise rápida, uma técnica bem precisa, digamos assim. Agora, se você vai trabalhar com elementos traço, com contaminantes, etc., você utiliza o forno de grafite, que é mais sensível. Lembrando que o forno de grafite tem toda aquela questão de sensibilidade, temperatura de atomização, a questão do custo do forno. Tem vantagens e desvantagens, mas a gente pode pensar isso de acordo com os tipos de trabalho que vão ser feitos. Esse equipamento aqui, ele possui um automostrador para amostras que serão injetadas no forno. Você pode ver que ele tem aqui uma pipeta. Essa pipeta ela puxa normalmente 1 até 4, 5 microlitros e ela injeta dentro do forno de grafite. Muitas vezes esse sistema aqui, durante as análises, se você não ficar cuidando, ele acaba batendo no forno de grafite e desregula todo o processo. O que acontece? Quando isso ocorre, você deve começar do zero, você deve recalibrar o equipamento e começar do zero. Então você não pode prever uma análise muito longa, com muitas amostras ao mesmo tempo. Uma vez que desregulou uma, automaticamente a queda da gota da amostra, ela não vai ser no mesmo local. Isso pode atrapalhar a tua análise, dependendo da tua preparação da rampa de secagem, pirólise e a atomização. Então esse equipamento aqui possui isso. As lâmpadas estão aqui, né? Então aqui, esse sistema aqui tem lâmpadas, para lâmpadas de cátodo oco. Vamos cuidar, não encostar nunca nessa região da lâmpada que vai queimar. Então se você vai usar essa troca, você vai usar uma luva especial para evitar qualquer tipo de arranhado. Aqui em cima, essa janela aqui é de quartzo, tá? É uma janela bem específica. E aí nós temos alumínio, zinco e alguns outros metais. Então essa lâmpada, vou trocar aqui, zinco, potássio, ferro. Se nós pararmos para pensar durante as análises, a gente pode ver, olha, não, tem ferro, é um micronutriente. Tem o zinco é um micronutriente. E o potássio é um macronutriente. Muitas vezes vão pensar, professor, mas o potássio tem vários problemas em analisar a absorção atômica. O potássio ele tem uma baixa temperatura de atomização e ao mesmo tempo uma baixa energia de ionização. Uma temperatura muito baixa já causaria um erro experimental. Muitas vezes o que é indicado? O potássio, o sódio, o lítio, a gente usar a emissão atômica, o fotômetro para analisar. Mas pode ser feito aqui desde que você controle todos os cuidados. O tipo de matriz, a matriz deve ser eliminada, as interferências de emissão devem ser diminuídas, uma vez que você deve colocar agentes de supressão de ionização quando vai fazer essas análises. Se fosse cálcio, também tem que lembrar que o cálcio em meio sulfato, fosfato, tem que usar agentes de liberação, EDTA e outros, então na matriz eu modifico ela. Mas o equipamento não funciona assim. Você seleciona a lâmpada, seleciona o comprimento de onda, e aí você seleciona a temperatura. O primeiro cuidado que eu devo ter é, na chama, a altura da chama influencia na análise. Quanto mais baixa for a chama, estou numa região contendo material orgânico não totalmente queimado, estou numa região mais redutora. Um pouco acima, a temperatura mais alta, mas isso vai depender de metais. Normalmente metais que formam óxidos, eu leio mais próximo do cabeçote. Metais que não formam óxidos, numa temperatura mais alta. E também eu posso trocar a mistura de solventes, que é o acetileno, que é o combustível base, ar sintético e óxido nitroso. E no caso do forno de grafite, o argônio como gás de arraste para facilitar e diminuir a temperatura de atomização, temperatura de pirólise e a de secagem. Então aqui está o sistema bem montado, exaustão. Não colocarei o equipamento funcional porque ele precisa de vários check-outs, check-ins antes de funcionar. Então está aqui a possibilidade de você fazer uma análise, digamos, completa. Qual é a questão que nós temos aqui?
Todos que vão fazer análise na central analítica possuem esses dois equipamentos disponíveis. Esse aqui avalia todos os elementos com uma única lâmpada, a lâmpada de xenônio. Ela vai num bloco, uma pressão de mais ou menos 25 bar. Esse equipamento ele vem com geração de hidreto também, é muito importante para você fazer análise de mercúrio, estânio, selênio, antimônio, que formam hidretos voláteis. Então o que você faz? Coloca a tua solução, uma fonte de hidreto é gotejada e forcejada na sua solução. À medida que vai reagindo, vai formando hidretos voláteis. Os hidretos voláteis vão para uma câmara, da câmara ele é atomizado. Então a energia da câmara é o suficiente para quebrar a ligação hidrogênio-metal. E aí você consegue liberá-lo para fazer a quantificação. Esse equipamento ele pode ser utilizado para todos os elementos químicos de modo geral. Todos entre aspas, né? Quase todos os elementos com uma única lâmpada. Cuidado que eu tenho que ter com esse equipamento também. Esse equipamento, se eu não me engano, ele tem uma vantagem que na hora de fazer a leitura dos sinais, ele faz a leitura dos sinais uma varredura em duas dimensões. O que significa isso? Uma dimensão tempo e uma dimensão absorbância. Então você pode corrigir o fundo em função do tempo. Então não é só a absorbância, ele mede a absorbância e o tempo. Então ele vai conseguir dissolver os sinais e você consegue corrigir o fundo muitas vezes. Que o fundo vai ser lido em tempos diferentes do analítico. Você vai ver nas gravações das aulas futuramente. Então, os dois equipamentos estão disponíveis na universidade, desde que você planeje as suas pesquisas com recurso para manter esses equipamentos funcionando. O que seria esse recurso? Argônio, o que mais? Ácidos, que você deve usar ácidos ultrapuros para degradar as amostras, tempo